O capítulo 11 de Gênesis descreve a existência de uma linguagem universal. Os descendentes de Noé, unidos pelo forte vínculo de uma língua comum, não haviam se separado, e, apesar do mandamento divino de repovoar a terra, não estavam dispostos a se separar. A narrativa aqui novamente dobra sobre si mesma para dar a causa das divisões nacionais descritas no capítulo 10. Isso reverte a um evento que ocorreu na época do nascimento de Péleg, Gênesis 10, verso 25, descendente de Shem. Como a unidade da raça humana, no sentido mais estrito da palavra, é declarada pelo relato do dilúvio, que reduziu toda a humanidade a uma única família da qual todo o mundo foi repovoado. Então, neste capítulo, a unidade da linguagem é declarada, e a causa primordial de todas as diversidades linguais é apresentada. A confusão das línguas foi resultado da rebeldia do ser humano, querendo se emancipar de Deus, querendo ter renome, e buscando glória. Pois, de acordo com o propósito divino, os homens deviam encher a terra, Gênesis 9, verso 7, ou seja, espalhar-se por toda a terra, mas eles em rebelião queriam fazer algo oposto à vontade de Deus. Gênesis 11, verso 4. E por isso seus planos foram frustrados pelo Criador. O vale fértil regado pelo Eufrates, e pelo Tigre, foi escolhido como o centro da união dos povos, e a sede de seu poder, na terra de Shinar. Gênesis 10, verso 10. Os construtores da cidade de Babilônia aprenderam que as características impermeabilizantes do betume eram associadas a qualidades adesivas, tornando uma argamassa muito útil para os seus tijolos secados ao forno. Verso 3 deste capítulo. Nimrod, o início de cujo reino foi Babel, Gênesis 10, verso 10, é reconhecido pela tradição quase universal como o líder deste movimento de rebeldia contra o Criador, o que hoje podemos seguramente chamar de nova ordem mundial. Não era para escapar de outro dilúvio, como imaginou Joséfo, que uma torre elevada deveria ser construída, pois, se esse fosse o objetivo, uma montanha certamente teria sido escolhida para seu local, em vez de uma planície, mas para estabelecer um ponto de encontro facilmente visível, e erigir uma cidadela forte, por meio da qual a unidade despótica que eles almejavam pudesse ser reforçada. Eles propuseram construir uma cidade, e uma torre muito elevada, com seu cume no céu. Assim, os israelitas falaram das cidades cananeias como muradas até o céu. Deuteronômio 1, verso 28, Deuteronômio capítulo 9, verso 1. Essa é uma expressão figurativa comum que significa uma grande altura. Motivadas pelo orgulho e pela arrogância, essas pessoas pretendiam, com a edificação da torre, fazer com que seus nomes ficassem famosos, temiam ser dispersas, e não alcançar a grandiosidade de sua ambição, por isso queriam essa unidade na rebelião. Então é usada a linguagem figurativa que, então desceu o Eterno, para ver a cidade, e a torre que os filhos dos homens edificavam, para passar a narrativa que Deus não pune, sem examinar as situações. A investigação divina antes do julgamento é frequentemente mencionada e descrita em Gênesis, capítulo 3, versos 11 ao 13. Capítulo 4 versos 9 e 10. Capítulo 18, verso 21. Ao invés de conflitar com a doutrina da onisciência divina. Gênesis 6, verso 5. Esta descrição antropomórfica da atividade de Deus serve para enfatizar que o julgamento divino é sempre de acordo com a verdade. Seguindo a narrativa, Deus se mostra preocupado com a potencialidade da humanidade de tornar-se tão pervertida quanto era antes do dilúvio. Deus tomaria providências para que isto não acontecesse. E Deus comunica aos anjos para que eles, Deus e os anjos, confundissem as línguas dos homens, assim frustrando seu empreendimento de que tanto tinham orgulho.
Deus, quando ele fez o homem, ensinou-o a falar, agora fez aqueles construtores esquecerem sua língua anterior, e falar uma nova língua, que ainda era a mesma para os da mesma tribo ou família, que depois virou nação, mas não para os outros. Os de uma mesma colônia podiam conversar juntos, mas não com os de outra colônia. Provavelmente neste momento o hebraico deixou de ser a língua universal, e como a tradição judaica diz, se manteve com Éver, até Abraão. Esse evento impediu a unidade dos povos em continuar aquela obra, os impedindo de ajudar um ao outro. E assim cada nome dos descendentes de Shem, Cã e Jafet, citados no Gênesis 10, partiram em companhia de suas famílias, cada qual com sua língua, e se assentaram. Gênesis 10, versos 5. 20 e 31. A Nova Enciclopédia Britânica, em inglês, explica: os mais antigos registros de linguagem escrita, os únicos fósseis linguísticos que o homem pode esperar encontrar, são de aproximadamente 4.000 ou 5.000 anos atrás. Onde os arqueólogos descobriram esses fósseis linguísticos, ou registros de linguagem escrita? Na Baixa Mesopotâmia, a região da antiga China. Por isso, a evidência física disponível está de acordo com as escrituras. Foi por conta da confusão das línguas que foi dado o nome de Babel. O nome se deriva do verbo balal, que significa confundir. Mas antes de receber este nome em hebraico, muito provavelmente tinha um nome assírio que significa portão de Deus, Babilu. Obviamente que este Deus não seria o Criador, mas um ídolo. Se tal nome foi dado antes da confusão das línguas, joga-se por terra a teoria de que o idioma hebraico foi o primeiro, mas nada impede de que este nome assírio possa ter sido dado após a confusão das línguas pela família, futuramente nação, que lá ficou. Pois as duas palavras têm uma fonética bem parecida. A agenda de Babel, que promulgava a rebeldia contra Deus, centralizava-se na construção de uma torre muito alta. Não foi construída para a adoração do Criador, mas foi dedicada à rebeldia e à idolatria, inventada pelo homem, com a finalidade de fazer um nome célebre para os construtores. Sociedades secretas, que hoje em dia de forma cínica se dizem discretas, como a maçonaria, admiram bastante essa construção, e existem lendas maçônicas que na época dessa construção surgiram os primeiros maçons. Enfim, assim como essas pessoas perversas estavam em rebelião contra o Criador, e quiseram uma nova ordem mundial, hoje a maçonaria faz o mesmo. No verso 10, a descendência dos descendentes de Shem marca uma importante mudança em Gênesis. De uma história de uma perspectiva universal, o texto agora muda para a história dos patriarcas do povo israelita. A genealogia parte novamente de Shem, agora mais detalhada, até Abrão, futuramente Abraão. O padrão neste rol de descendentes é similar ao encontrado no capítulo 5. Mas, aqui, apenas os 3 primeiros elementos são fornecidos. Primeiro, aos X anos. Segundo, fulano gerou ciclano. Terceiro, fulano viveu X anos. Assim como acontece no capítulo 5, a lista deixa de fora alguns nomes, focando-se apenas nos principais personagens na linha de descendência desde Noé até Abrão.
Portanto, a genealogia mostra que Abrão era um descendente de Noé por meio de Shem, assim como Noé era um descendente de Adão, por meio de Sete. Note que apesar de as pessoas listadas no capítulo 11 terem tido uma vida bastante longa, elas não viveram tanto quanto as pessoas listadas no capítulo 5. Na verdade, o período de vida foi encurtando progressivamente. Shem viveu 600 anos, Gênesis 10, versos 10 e 11. Naor, 148 anos, Gênesis 10, versos 24 e 25. Ao chegar o nascimento de Abrão, esse padrão de abordagem narrativa muda, na genealogia. O termo gerações, Toledo, no hebraico, é encontrado em 10 significativas passagens em Gênesis. A primeira vez é em Gênesis 2, verso 4. Abrão, Naor e Harã, os 3 filhos de Terá, teriam o dever de continuar a sua descendência. Gênesis 11, verso 31. Harã gerou Ló e 2 filhas, Isca e Milcá. Esta última casou-se com seu tio Naor, e Isca é um outro nome para Sarai, mulher de Abrão. Sim, Abrão casou com sua sobrinha. Nessa época ainda não tinham sido dadas as leis contra incesto na Torá. Segundo Flávio Joséfo, um historiador judeu do primeiro século da Era Comum, Abrão se casou com sua sobrinha, por ocasião da morte de seu irmão Harã. Harã morreu antes de Terá e Abrão partirem de Ur, dos caldeus. Abraão teve irmãos, Naor e Harã. Harã deixou um filho, Ló, e as filhas Sarra e Melrá. Ele morreu na Caldeia em uma cidade chamada Ur dos Caldeus, e seu sepulcro é mostrado até hoje. Naor casou-se com sua sobrinha Melrá, e Abraão com sua sobrinha Sarra. Na nota de rodapé está explicando que Sarra no texto é Sarai, que mais tarde passou a ser chamada Sara na narrativa. Também diz que em Gênesis 11, verso 29 as filhas de Harã eram Milcá e Isca.
E Quisca era também identificada com Sarai, segundo Joséfo, e a tradição rabínica. Também explica que segundo Joséfo Sara é sobrinha, mas na escritura em Gênesis 20 verso 12, ela é chamada de meio-irmã de Abraão. Razão que vamos saber o porquê na sequência de nosso vídeo. Nessa época na sociedade não havia uma palavra específica para a sobrinha, o filho de seu irmão era também seu irmão. Era por irmão, que Abrão tratava Ló seu sobrinho, irmão de Sarai, que havia herdado a herança do irmão de Abrão, Harã. Abrão chama seu sobrinho Ló de irmão. E disse Abrão a Ló, ora, não haja contenda entre mim, e ti, e entre os meus pastores, e os teus pastores, porque somos irmãos. Gênesis 13, verso 8. Horas, se não havia a palavra para designar sobrinho, e se Abrão chamava Ló de irmão, por que temos que assumir que Sarai é a irmã literal de Abrão, quando de fato é sua sobrinha? A irmã de Ló. Naquela sociedade não havia um termo, ou palavra específica, para sobrinho ou sobrinha, se usava a palavra, Ari, que se traduz como irmão. Mas este contexto era usado também para parentes. Portanto Abrão não mentiu, mas omitiu, ao chamar Sarai de irmã, e nem cometeu pecado ao tomar a filha de seu irmão como esposa. Deus ainda não tinha proibido, e naquela cultura e circunstâncias, era esperado que Abrão assim o fizesse. Tomar as filhas do irmão que havia falecido era o moralmente correto a fazer, pois mulheres eram vulneráveis em uma civilização onde não conseguiriam se defender fora da família. Ao tomar a filha do irmão como esposa, Abrão e Naor estavam zelando pelo nome, em memória do irmão falecido, e protegendo a família. Que futuro teriam Milcá e Sarai fora da família? Poderiam se tornar escravas, ou serem mortas, ou até mesmo se tornarem prostitutas. Mesmo quando a herança de Harã foi passada a Ló, o filho mais velho, essa permaneceu sob a tutela de Abrão, até que Ló pôde se emancipar dele, em Gênesis 13, verso 11. Abrão revela algo mais em Gênesis 20, verso 12. Além disso, ela é realmente minha irmã, filha de meu pai, mas não de minha mãe, e tornou-se minha mulher. Ou seja, segundo as palavras de Abrão, Sarai era filha de seu pai Terá, mas não era filha de sua mãe, esposa de Terá. Voltando outra vez para o contexto cultural, na sociedade patriarcal, todos abaixo do pai eram irmãos, e o sobrenome de cada um era o nome do seu pai. Portanto, o nome completo de Abrão era algo como Abrão filho de Terá, e palavras, e termos para primos, e sobrinhos não existiam, mas para primo era como se usasse, meu irmão, filho do irmão de meu pai, e para sobrinha, minha irmã, filha de meu pai, mas não de minha mãe. Naquela cultura, se um pai de família morresse, seus irmãos ou avô poderiam tomar os netos como seus filhos, se nenhum dos filhos homens fosse adulto para assumir a casa. Era natural a fazer, até que o filho mais velho tivesse idade de assumir os bens do pai falecido. Esse foi o caso de Ló que, segundo entendemos, teve que cuidar de sua mãe, a viúva de Harã. Se o falecido deixasse esposa viúva sem filhos, um dos irmãos, ou o sogro, se os irmãos fossem menores, deveria tomá-la como esposa, e ter um filho com ela. Esse filho herdaria os bens do pai falecido quando tivesse a idade. Essa é a lei do levirato. Essa lei passou a constar na Torá, também posteriormente.
Em numerosos versos, a Bíblia aponta viúvas, órfãos, como membros desprivilegiados da sociedade a quem devemos mostrar uma bondade especial. A situação de uma viúva sem filhos era especialmente terrível, pois ela não tinha ninguém para cuidar dela e fornecer-lhe apoio material. A lei do levirato garantia a continuidade da família. A história mais famosa sobre o casamento levirato na Bíblia é a de Tamar, que era ancestral do rei Davi, Gênesis 38. Após a morte de seus 2 filhos mais velhos, que se casaram com Tamar, Judá se recusou a permitir que seu terceiro filho cumprisse essa obrigação com Tamar sem filhos. Eventualmente, o próprio Judá, sem saber, cumpriu o mandamento quando teve relações com Tamar, e posteriormente, ela deu à luz a gêmeos. A casa de Terá seguia esse conceito. Harã deixou sua viúva, que não poderia assumir os seus bens, essa seria a função do filho mais velho. Se o falecido não houvesse deixado um filho homem, ou se o filho homem fosse menor, e incapaz de assumir a herança, e ele tivesse as responsabilidades de cuidar de sua mãe viúva, os irmãos começando do mais velho até o mais novo, ou o avô, poderiam pedir o direito de assumir a herança, e cuidar da família do falecido. Se nenhum dos irmãos quisesse fazê-lo, o direito passava-se para o parente mais próximo que desejasse fazê-lo. Havendo um herdeiro homem, mas não considerado capaz de assumir a herança, o menor de idade dos tempos modernos, o parente que assumisse os bens da família iria gerenciar os mesmos até que o herdeiro se tornasse capaz, o maior de idade moderno. Ao se tornar capaz, ao herdeiro lhe era dado os bens de seu falecido pai, assim como a responsabilidade de cuidar de sua mãe viúva, e de irmãos e irmãs menores. Se o falecido não houvesse gerado herdeiro homem, então aquele parente que se dispusesse da herança do falecido deveria tomar a viúva como esposa, e tentar engravidá-la até que essa pudesse conceber um filho homem. Esse filho homem deveria ser criado até que tivesse idade para assumir os bens deixados pelo falecido marido da mulher, então assumiria a herança, e a responsabilidade de cuidar da mãe, e de irmãos menores. O verso 27 de Gênesis 11 somente cita os que se tornaram cabeças de família, patriarcas. Quando cita que Harã gerou a Ló, é porque Ló veio a assumir a herança, e a casa de seu pai Harã. No caso da morte de Harã, no primeiro momento seu pai Terá assumiu a guarda dos filhos, e a herança. Então os filhos de Harã naquele momento se tornariam filhos de Terá, e por consequência, irmãos de Abrão, e Naor. Naor e Abrão tomam então como esposas 2 das filhas de Harã, Milcá e Sarai, chamada também de Iscá. Ló, que era como se fosse menor de idade, então é assumido por Abrão, e a Abrão é dado a herança deixada por Harã, até que Ló se tornasse, como maior de idade, o que ocorreu de fato em Gênesis 13. Fiz toda essa explanação, para que fique claro todo o contexto histórico e cultural dessa época. Nesse momento Sarai ainda era estéril. Por motivação própria, Terá decidiu mudar-se de Ur para Canaã. Ele começou a peregrinação com alguns membros de sua família. E chegando no meio do caminho, em Harã, se estabeleceu, e naquele local, posteriormente Terá faleceu. O nome Harã parece também ter abrangido a região circundante, porque Harã é alistada entre as nações conquistadas pelos reis da Assíria. Segundo o livro dos Reis capítulo 19, versos 11 e 12.
Tanto em Harã, como em Ur, eram centros de adoração ao ídolo lunar. Sim, Abrão morou temporariamente em Harã. Antes do falecimento de seu pai, Abrão saiu de Harã. As provas estão na própria Torá. Terá tinha 70 anos quando Abrão nasceu. Gênesis 11, verso 26. Abrão tinha 75 anos quando deixou Harã. Gênesis 12, 4. Terá tinha 145 anos quando Abrão o deixou. Terá viveu 205 anos. Gênesis 11, verso 32. Consequentemente, Terá viveu mais 60 anos depois que Abrão deixou Harã. Assim, a ordem, saia, não poderia ter vindo após a morte de Terá, como uma leitura superficial das Escrituras indica.